Dia, meus amores! Vamos para mais uma semana de estudos? Hoje, aula de ciências, e iremos falar da saúde. Então, meus amores, o que é saúde? Durante muito tempo, e ainda hoje para muitas pessoas, definiu-se saúde como a simples ausência de doenças. E em 1948, a recém-criada Organização Mundial de Saúde, a OMS, que hoje ouvimos tanto falar, ampliou essa definição, considerando não só nosso corpo físico, mas também as nossas condições psicológicas e emocionais. Certo, meus amores? Então, além de aspectos também sociais. Definiu-se então a saúde como o perfeito bem-estar físico, mental, social, tá? Então, essa definição foi aos poucos sendo questionada e ampliada. Afinal, o que seria o perfeito bem-estar? Meus amores, o que uma pessoa considera como bem-estar? Bem recebido de mesmo modo por pessoas, pode ser percebido assim, do mesmo modo por pessoas que vivem em situações diferentes? Olha, meus amores, em 1978, realizou-se a Conferência Internacional sobre o alerta, sobre a atenção primária à saúde. Isso ocorreu na Rússia. O documento resultou deste encontro, recomendou aos países participantes da adoção de medidas nas áreas de educação e saúde, a prevenção de doenças, saneamento básico, aleitamento materno, vacinação, controle das infecções intestinais e também as respiratórias, além do acompanhamento de gravidez e do desenvolvimento das crianças. Tudo isso foi discutida na reunião, né, meus amores? Então, vamos lá. Em 1986, foi realizada em Brasília a 8ª Conferência Nacional da Saúde. Após esse encontro, foram incluídos no conceito de saúde diversos fatores, como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e o acesso a bens e serviços essenciais, que é de direito, né? Com base nos relatórios finais dessa conferência, a Constituição Federal Brasileira, ela é de 1988, ela determinou a criação do Sistema Único de Saúde, que é chamado de SUS. Ainda em 1987, ocorreu a Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, que se buscou uma nova concepção de saúde pública. Como fruto das discussões, definiram-se os princípios da promoção da melhoria da qualidade de vida, colocando-se como pré-requisitos os fatores já sugeridos antes, como acrescido de paz, justiça social, equidade, cultura, alimentação, entre outras, tá, meus amores? Então, vamos lá. A saúde, portanto, está diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas.
Sem qualidade de vida, não há saúde e vice-versa. Além de tomar vacinas, ter acompanhamentos médicos, a alimentação, não é? De forma equilibrada, procurar fazer algumas atividades físicas para termos saúde. Precisamos criar situações em nossa vida para o lazer, para a cultura, para o convívio afetivo com familiares e amigos. Quando abordamos aspectos da saúde, individual, coletivo ou até mesmo ambiental, é importante conhecermos alguns conceitos, certo? Como o agente etiológico e o vetor, né? Você sabe qual é a diferença entre o agente etiológico e o vetor de uma doença? Vamos descobrir agora, né, meus amores? Então, o agente etiológico é o agente causador da doença, aquele que desencadeia os sinais e os sintomas de determinada enfermidade. Já o vetor não causa a doença, mas ele vai transportar o agente causador da doença, o agente etiológico, sendo, portanto, o transmissor. Por exemplo, a dengue, ela é causada por um vírus, que é transmitido pelo mosquito, pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, desse modo, o agente etiológico da doença é o vírus e o vetor é o mosquito, que ele vai ser o transmissor, né? Ele vai ser o transmissor mosquito Aedes aegypti. Então, o mosquito da Aedes aegypti, ele pode atuar como vetor de várias doenças, como dengue, chikungunya, zika, febre amarela urbana, entre outras, tá? Sendo vetor, ao picar uma pessoa sadia, uma pessoa doente, a fêmea ela vai se infectar, tá? E daí o vírus vai passar para o mosquito, para a fêmea do mosquito. E ela vai transmitir quando ela picar uma pessoa que não tem a doença, uma pessoa sadia, uma pessoa sã, certo, meus amores? Então, mas eu falei tanto de vírus. O que são vírus? Vocês sabem o que é vírus? Uma das características, meus amores, dos seres vivos é serem formados por pelo menos uma célula, certo? Mas os vírus, eles não são formados por células, ou seja, eles são acelulares, não possuem células. Eles apresentam uma forma bastante diferenciada, mas todos eles têm cápsula feita de proteína, onde fica o seu material genético. Assim como os seres vivos, eles sofrem também mutações genéticas e são capazes de se reproduzir. Os vírus, eles são seres microscópicos e conseguem invadir uma célula. Inclusive as de organismos unicelulares também, como as bactérias. Ao parasitar o organismo, eles usam as estruturas da célula parasitada para se reproduzir. Então, por isso são chamados de parasitas obrigatórios e causam também as doenças. Os vírus, eles só podem ser visualizados com o auxílio de um aparelho chamado de microscópio eletrônico. Esse instrumento, ele é encontrado em laboratórios e ele aumenta a imagem até centenas de milhares de vezes. Então, eles são encontrados em laboratórios de pesquisa, em laboratórios de análise, certo? Então, certos tipos de vírus, como o da gripe, eles sofrem mutações genéticas. Então, meus amores, daí então vai resultar em uma variação de tipos de um mesmo vírus. Então, dificultando assim a fabricação de vacinas eficazes para combater a doença, né, que ele vai provocar. Então, nesse caso, são necessárias as atualizações das vacinas em centros de pesquisas, de bases e também os tipos e os subtipos identificados de novos casos das doenças. Certo, meus amores? Então, meus amores,
Endemia, epidemia, surto e pandemia são termos que temos que saber diferenciar, tá? Então, às vezes ouvimos no noticiário, às vezes lemos, encontramos em alguns termos essas palavras. E estamos vivendo também uma dessas palavras, que é a pandemia, né? Então, mas temos que saber diferenciá-las. Olha, meus amores, a endemia é o aumento brusco, significativo e temporário da ocorrência de determinada doença na população de determinada região, certo? Então, quando há um aumento repentino no número de casos de uma doença em região específica, por exemplo, em um bairro, há um surto. Então, para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Aí a gente pode determinar um surto. Certo, meus amores? Então, quando uma doença ou um agente infeccioso tem ocorrência relativamente comum e também constante em determinada região, ela é considerada como endemia. Por exemplo, a malária, desculpa, meus amores, a malária, ela é uma endemia, porque ela ocorre apenas na região da Amazônia, certo? Então, além dos conceitos de endemia e epidemia, há também o termo de pandemia, que é o que nós estamos vivendo com o coronavírus, né, meus amores? Então, esse termo ocorre quando uma epidemia ela se espalha por diversas regiões do planeta. Por exemplo, em 2009 ocorreu a pandemia do H1N1, da gripe, né? Era uma gripe comum causada por uma variação de uma gripe comum, onde os primeiros casos surgiram no México e em 2 meses já virou uma pandemia, já se alastrou pelo mundo inteiro. Então, meus amores, vamos estudar um pouquinho sobre vacinas e soro, certo? Então, meus amores, olha, a vacina, ela tem a função preventiva da doença, tá? Não tendo efeito como tratamento de uma pessoa que já esteja doente, certo? Então, ela trata-se de uma substância que é produzida com a bactéria ou com o vírus mortos, tá? Eles vão ficar enfraquecidos e vão ser injetados no nosso organismo, tá? Também pode ser produzido com toxinas ou também com outras substâncias. Ela tem a capacidade de provocar a formação dos anticorpos no organismo de quem foi introduzida, tá, meus amores? Então, os anticorpos, eles são específicos para cada tipo de antígeno. Portanto, cada tipo de vacina vai estimular a imunidade contra o determinado micro-organismo, certo? Então, assim, a vacina, ela prepara o organismo para que, em caso de infecção por aquele agente patogênico, o sistema de defesa, ele possa agir rapidamente. Desse modo, a doença, ela não se desenvolve ou, em alguns casos, ela desenvolve-se, mas de forma branda, certo, meus amores? Então, vamos lá. O que é anticorpos? É a proteína produzida por células especiais do sangue contra os agentes causadores das doenças, tá? Ela atua como defesa natural. Ela é produzida em resposta a antígenos específicos. Mas o que é antígeno? Antígeno, meus amores, são substâncias estranhas ao organismo que eles desencadeiam a produção de anticorpos específicos para aquele papel de defesa, para aumentar a imunidade. Mas o que é imunidade? A imunidade é a proteção do organismo contra infecções por organismos ou por toxinas, tá? Ou por toxinas. Mas o que é patogênico, gente? São aqueles agentes capazes de causar doenças, como os vírus, as bactérias, certo?
Então, a vacina, ela tem a ação apenas preventiva, embora a sua ação ela seja relativamente lenta. Ela oferece uma proteção duradoura. O tempo da ação vai variar de acordo com o tipo da vacina. Algumas dão proteção para a vida toda, como é o caso da poliomielite, que é aplicada nos bebês. E outras, elas precisam de um reforço periódico de ano em ano, como é o caso da gripe, né? Já o soro, ele já tem os anticorpos prontos e que são lá produzidos pelo que não são produzidos lá pelo nosso organismo, já vem prontos. Por isso a imunidade, ela conferida pelo soro, ela é rápida. Por quê? Porque ela não vai precisar de produzir, como é o caso da vacina. Porém, ela é temporária. Ela tem uma ação curativa, mas não tem a ação duradoura, tá? Ela é utilizada para curar doenças provocadas por venenos de animais peçonhentos ou também por toxinas de alguns agentes infecciosos. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Após o vídeo, deixarei a atividade e próxima aula continuaremos com mais assuntos. Certo, meus amores? Beijo, tia tá morrendo de saudade. Fique em casa, tá? Se cuide.